Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 25º episódio do Decreto-Lei número 3.689, o Código de Processo Penal. E hoje nós vamos dos artigos 647 ao artigo 676, galera. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, compartilhar com seus melhores amigos para esse canal crescer cada vez mais, galera. E vamos lá. Capítulo 10 do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal. Inciso 1. Quando não houver justa causa. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Inciso 6. Quando o processo for manifestamente nulo. Inciso 7. Quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer originariamente do pedido de habeas corpus. Inciso 1. Ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição. Inciso 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios, e ao prefeito do Distrito Federal ou a seus secretários, ou aos chefes de polícia. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2º. Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude da nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá: a linha A. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A linha B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. A linha C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro, ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente,
ou a sua soltura, será multado na quantia de R$ 200.000 a 1 conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo, inciso 1, grave enfermidade do paciente. Inciso 2, não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Inciso 3, se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 horas. Parágrafo 1º. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo deve ser mantido na prisão. Parágrafo 2º. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Parágrafo 3º. Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. Parágrafo 4º. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Parágrafo 5º. Será incontinente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Parágrafo 6º. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, infine, ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal ou da Câmara Criminal ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coautora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deverá ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, Câmara ou turma, para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensadas o habeas corpus, será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que,
assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único, infine. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do Tribunal estabelecer as regras complementares. Livro 4 da Execução. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença, ou, se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for do Tribunal Superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução. Artigo 669. Só depois de passar em julgado será exequível a sentença, salvo, inciso 1, quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. Inciso 2, quando absolutória, para o fim da imediata soltura do réu, desde que não proferida, em processo por crime a lei que comine, pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 anos. Artigo 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá ao relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. Artigo 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Artigo 672. Computar-se-á na pena privativa de liberdade o tempo. Inciso 1. De prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro. Inciso 2. De prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. Inciso 3. De internação em hospital ou manicômio. Artigo 673. Verificado que o réu, pendente a apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória. Título 2 da execução das penas em espécie. Capítulo 1 das penas privativas de liberdade. Artigo 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Artigo 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória. Parágrafo 1º. No caso de reformada pela superior instância, em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida ordem para sua imediata remoção para prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Artigo 676. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz,
que a rubricará em todas as folhas. Será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória e conterá: inciso 1, o nome do réu e a alcunha por que foi conhecido. Inciso 2, a sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idade, estado, profissão, instrução e, se constar, número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de repartição congênere. Inciso 3, o teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena. Parágrafo único. Expedita carta de guia para o cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia, sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Galera, é isso aí. Esse foi o 25º episódio do Código de Processo Penal. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço, bons estudos, tchau!